Sempre que havia uma relação de presos a serem soltos devido a sequestros perpetrados pelo grupo do Lamarca, jamais o nome de Spinoza ou o nome da Dilma foram incluídos, o que o Spinoza entendeu como uma vingança, né? Com a vingança do Lamarca. Ele até conta que ele via o Lamarca com a chave na mão, dizendo: olha, eu posso soltar, mas você eu não solto. Tanto que foi solta, por exemplo, uma namorada do Spinoza, a Maria Auxiliadora, que não precisava ser socorrida tão imediatamente quanto ele, por exemplo, né? Que era, claro, muito mais importante, era um dirigente, era um comandante da VAR Palmares. Né? É o seguinte, aqui em São Paulo teve umas bombas que pode ser chamadas de bombas particulares. Então, dois caras da organização resolviam jogar uma bomba. Nem comunicavam para a direção, nem discutiam em grupo se era o caso, se jogar uma bomba ou não. Foi a bomba do Estadão. Foram dois guerrilheiros, né? Um tinha estoque de bomba, outro tinha um táxi. Né? Ah, vamos jogar uma bomba no Estadão? Vamos, vamos. E foram, né? Como essa, várias outras. Agora, em matéria de bombas, as bombas utilizadas aqui no Brasil eram bombas precárias. Né? Nenhuma bomba provocou mortes, não eram bombas, como a gente sabe de hoje, as explosões, né, do Afeganistão, no Oriente Médio. Então, eram bombas de pequeno teor destrutivo, por exemplo, a bomba que ele joga. E também os motivos que eles encontravam. Assim, o Nelson Rockefeller vinha ao Brasil, né? O Nelson Rockefeller era o símbolo do grande capitalista e tal. Ele era dono da Sears, né? Entre outras coisas. Tá? Então eles resolveram jogar uma bomba na Sears, né, para protestar contra a existência do Nelson Rockefeller. Então jogaram uma bomba na fachada da Sears. Essa bomba que não matou ninguém, não feriu ninguém, era um protesto. Então, esse era o tipo de bomba que eles utilizavam. Né? Só no fim de 69 é que houve oportunidade deles utilizarem bombas de plástico. O Spinoza conheceu um engenheiro químico que foi da Alfatá. Esse engenheiro químico expôs um plano, ele sabia como fabricar bombas muito poderosas, essa sim, bomba de explodir um prédio inteiro. Ele sabia como fabricar essas bombas, ele desenhou um plano e o plano chegou a ser iniciado. Né? Chegaram a comprar terras no interior do estado do Rio para a instalação dessa fábrica de bombas e o plano foi avante, só não foi avante porque o Spinoza foi preso. O Spinoza é que tinha todo o segredo, tinha o contato. Né? O Spinoza sendo preso, parou tudo e essas bombas jamais foram fabricadas no Brasil. As bombas utilizadas foram bombas de um teor explosivo muito baixo. Alô? Então, o que eu estava falando? Estava falando da bomba, que não, o projeto da Ah, bomba grande que não deu certo. as bombas de plástico não deram certo porque o Spinoza foi preso. E também porque quem ia cuidar dessa fazenda era um casal de velhinhos, e ele ficou com pena do casal de velhinhos, que eram conhecidos dele e tal, que evidentemente não sabiam do que se tratava. Essa que era outra loucura também. Ninguém sabia direito o que estava acontecendo, né? Você não podia contar os planos. O Spinoza era o comandante, ele sabia de muita coisa, mas ele não podia compartilhar com alguém. Então você tinha que enganar sempre, era uma coisa maluca, né? Esse casal de velhinhos, por exemplo, é assim,
ele precisava de um casal, ele solta o comunicado, precisa de um casal para cuidar de uma fazenda, né? Aí procura um casal, acha um casal. Ele encontra o casal, só que ele conhecia os dois, são dois velhinhos de Osasco, né? Um homem e uma mulher, né, evidentemente, de Osasco, muito bonzinhos e tal, né? E aí ele tinha que inventar uma história. Não, essa fazenda, vocês vão andar a cavalo. E não podia contar o que ia acontecer na fazenda. Mas quando ele viu aquele casal e sabia em que encrenca que eles estavam metidos, porque ali era uma fábrica de bombas, uma coisa muito, muito fodida. Era uma fábrica de bombas. Aí quando ele viu aquele casal, não, esse casal eu não vou colocar nessa fria e tal. Mandou escolher um outro casal e aí, enquanto isso, ele foi preso e os planos, né? Como também o plano de sequestrar o Delfim Neto, né? Não aconteceu porque o Spinoza foi preso, né? Ex-alunos do Papa Delfim, que faziam parte de um núcleo da Var Palmares, planejaram sequestrar o professor. O Delfim Neto era o civil mais poderoso da época, era o ministro da Fazenda. Depois dos militares, mandava no país, né? O Delfim Neto. Seria uma ação de muita repercussão. Eles fizeram até o croquis de uma fazenda onde que era frequentada pelo Delfim Neto nos finais de semana e etc. O Spinoza participou de reuniões com esse grupo de ex-alunos do Delfim Neto, né? E fazem parte desse grupo importantes, hoje economistas importantes, né? Claro, porque eles se tornaram economistas importantes e um deles hoje é o presidente do BNDES, né? É o Luciano Coutinho, que fazia parte desse, não sei se foi exatamente ele o, o autor da ideia, mas ele fazia parte do grupo de ex-alunos do Delfim Neto que planejavam o sequestro dele, né? Esse plano foi comunicado ao comandante, que era o Spinoza. Quando o Spinoza foi preso, também esse plano foi por água abaixo, né? O relato do Nóbrega, né? O Nóbrega também participou do assalto ao cofre. Diz o Nóbrega que depois que a organização passou a ter grana, algumas coisas mudaram, né? Os pontos foram marcados, passaram a ser marcados em lugares mais finos, etc. Inclusive, um desses lugares, em Copacabana, uma casa de chá, o Nóbrega entrou naquele lugar, ele tinha um ponto. Ponto era a única forma de se comunicarem, né? Eles só se comunicavam através do ponto, né? O ponto era o encontro, né, de duas pessoas. Não se podia usar telefone, evidentemente, e não se usava carta. A única forma de comunicação era o ponto. Mas na hora, quando chegou essa casa de chá em Copacabana, ficou chocado com o luxo e bateu em retirada, né? Então diz ele que algumas coisas mudaram, né, depois que a organização passou a ter dinheiro. Mas o dinheiro circulou relativamente, né? Boa parte do dinheiro foi guardado, algum dinheiro foi gasto na compra dessa fazenda, por exemplo, no estado do Rio, para a instalação da fábrica de bombas. E US$ 900 mil, que é um dos mistérios do cofre, foram guardados com o embaixador da Argélia, o senhor Keramani. O contato dele era o Juarez Guimarães de Brito. Juarez Guimarães de Brito levou os US$ 900 mil para o embaixador guardar. A senha para que o dinheiro fosse recuperado o embaixador mesmo rasgou uma nota de $1 pela metade e disse ao Juarez: você entrega metade $1 na mão de uma pessoa, metade na mão de outra pessoa. Só essas duas pessoas juntas poderão recuperar o dinheiro, porque só elas têm a senha, que é o dólar novamente unido.
O Juarez foi morto, a Maria do Carmo, que era a sua mulher, ficou com uma das partes do dólar, foi presa, o Espinosa ficou com outra parte do dólar, foi preso também. Depois de ser solta, a Maria do Carmo foi para a Argélia, junto com um grupo de exilados, em troca de um dos embaixadores sequestrados. Lá, ela conseguiu recuperar esse dinheiro. Depois, esse dinheiro, segundo ela, foi entregue a um emissário do Lamarca na Europa e finalmente, não se sabe que fim levaram esses 900 mil dólares, se bem que o Nóbrega, tanto o Nóbrega como o Darcy, que estiveram com Maria do Carmo na Argélia, testemunharam que ela vivia uma vida de esbanjamento na Argélia, provavelmente devido a esse dinheiro, né? Enquanto eles passavam muito mal, eles e outros exilados.